estamos de volta e ficamos um bom tempo fora, desaparecemos. Meu netinho tá brincando agora de fazer abracadabra. Uhum. Ele manda você fechar o olho, ele esconde o negócio e fala que desapareceu. Acho que ele fez isso com a gente. Sim. Simplesmente desaparecemos. É. Mas estamos de volta para conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho Com de certeza. Jesus Cristo e aquilo que a Bíblia nos ensina de uma maneira mais profunda. Uhum. Né? E hoje nós vamos falar de um assunto bem particular, que é a igreja, o corpo de Cristo. É. A igreja é tão mal entendida, né? Se você parar alguém na rua e perguntar o que é a igreja, eles vão te dar o endereço de um prédio, porque eles conectam essa ideia de igreja com prédio. Uhum. E muitos de nós, como cristãos, fazemos o mesmo. Uhum. Nós conectamos a igreja com o prédio. E a igreja não é o prédio. Exatamente. A igreja, a pandemia nos ensinou isso, não é? Quando não podíamos ir ao prédio, nós tivemos que reunir. A igreja continuou vivendo, a igreja continuou viva e eficaz. Ela só não ia para o prédio. Então nós temos que aprender o que realmente é a igreja e o que nós somos chamados para fazer. Então você pode começar com um versículo. Efésios 4:15 diz assim: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça de seu corpo, a igreja. Então, o que é realmente a igreja? Bom, a palavra grega para a igreja é eclesia, que representa uma assembleia ou aqueles que foram chamados do mundo para se congregar juntos, tá? Espiritualmente. Não só fisicamente, porque nós vivemos nesse mundo ainda, né? Mas espiritualmente, os nossos corações, a nossa união espiritual com Jesus, né, é o que cria isso, né? O Espírito Santo nos uniu a Cristo, né? E porque nós estamos unidos a Cristo, consequentemente, estamos unidos uns com os outros em Cristo, entende? Então, a eclesia é este corpo, né, que foi chamado fora do mundo, né, fora do pecado, e foi separado para se formar um corpo, unidos debaixo do cabeça que é Jesus. Essa é a eclesia. E a Bíblia fala de 3 imagens, né, que nos demonstra o que nos faz entender o que é a igreja. A primeira delas é o corpo de Cristo. O que é isso? O corpo de Cristo é o corpo dele, né, que é formado através de cada membro individual. Assim como o nosso corpo físico tem vários membros, tem os dedos, tem a mão, tem o ombro, tem o pescoço, etc. São vários membros, mas juntos formam um só corpo, né? Então, o corpo de Cristo é justamente isso. São muitas vidas, milhões e milhões, bilhões de pessoas que creem em Jesus, fazem parte desse corpo. Cada um é diferente, cores diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, país diferente, épocas diferentes, tudo diferente, mas juntos, né, essa diferença é o que nos faz forte, é o que nos faz o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não é um só grupo de pessoas, não é uma só denominação, são várias vidas, várias pessoas de culturas e passados diferentes, mas juntos se tornamos um corpo só. O triste é que hoje, essa mentalidade de que a igreja é um prédio, a gente vê em todo lugar, não é verdade? E no meio da própria igreja, a gente identifica, né, como é que fala? A ilustração, né, a imagem da igreja como prédio. Então, se o prédio for grande, aquela é uma boa igreja. Se o prédio for pequenininho, ou se não tiver prédio, né, então a gente começa a ter essa imagem errada. Quando nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, já muda totalmente a questão. Por quê? Porque eu pertenço a esse grupo aqui local, mas não quer dizer que essa só é a igreja, porque a igreja está espalhada pelo mundo afora. Tem um afora. versículo em Romanos 16:5, né, que Paulo fala assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Veja bem, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui a casa não é a igreja é que estava se reunindo na casa. A casa é simplesmente um lugar para facilitar a reunião. Assim como um parque pode ser um lugar para facilitar a reunião,
seu quintal da sua casa pode ser um lugar para facilitar a reunião, né? Então, essa ideia de prédio, isso veio dos romanos, que criaram a igreja como uma instituição governamental, né? Então, a partir da época de Constantino, os cidadãos de Roma puderam legalmente comprar propriedade e construir uma igreja se quisesse, né? Então, passou a ser legal. Antes disso, não era legal, era ilegal, né? Então, foi depois disso que a igreja começou a ser vista como um prédio, né? Mas não foi dessa forma que Jesus iniciou a igreja, né? Ele iniciou a igreja sem prédio, ele iniciou no corpo dele, né? E naquela época ninguém poderia construir uma igreja, né, legalmente, né? Então, por isso que eles tinham que se reunir nas casas, onde pudesse se reunir, onde eles se reuniam. E hoje existem ainda pessoas que se reúnem assim, que nem na China, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, que são lugares, na África. Exatos, que são lugares onde eles não podem ter um prédio, eles não podem se reunir ali. E por causa disso, eles se reúnem nas casas. E eu acho que a pandemia trouxe isso para nós de volta. Nos fez entender que nós somos a igreja, não um prédio. E nós não podíamos ir para o prédio. Aqui mesmo, que na Flórida, que eu acho que foi um dos lugares que menos sofreu nisso. Ainda assim, a gente ficou 2 meses sem poder reunir no prédio. Exato. Então, imagina aqueles que ficaram meses e até anos sem poder reunir, que nem Nova York, Califórnia. A vida inteira. Que nem a Coreia do Norte ou a China. Exato. Então, quer dizer que eles não são a igreja? Eu acho que eles são até mais. Até mais? Estão fazendo mais? Não são mais, porque nós todos somos iguais. Mas em termos do que eles estão produzindo? Exatamente. Eles estão produzindo muito mais por entender, ter o entendimento de que a igreja não é um prédio. É o corpo de Cristo. Que é a igreja universal, né? Existem 2 setores da igreja. Tem a universal e tem a local. Não universal como sendo a denominação lá no Brasil, né? Universal sendo todos os cristãos em volta da Terra, que são, creio que 2 bilhões nesse momento. Essa é a igreja universal de Cristo, ou seja, todos os cristãos, aqueles que creem em Cristo, até católico, tá? Todos aqueles que creem em Cristo, independente da sua denominação, fazem parte desse grupo universal, né? Se eu for na China e me encontrar com um cristão lá, esse é meu irmão ou minha irmã que fazem parte da igreja universal. Agora, existe também a igreja local, né? Que vem da igreja universal. Né? Então, a igreja local é a igreja que você vê que se reúne na sua rua, no seu bairro, nos parques, na sua casa, nos parques. Às vezes você vê grupinhos lá fazendo estudo bíblico, no parque, sentado, 10 pessoas. Essa é a igreja local. A igreja que tem 1.000 membros, 2.000 membros no seu bairro. Essa é a igreja local. Tá? Que faz parte da igreja universal. Entendeu a diferença? Então, a igreja universal precisa estar em comunhão e se reunindo com a igreja local. E porque existem benefícios nisso e nós vamos explicar melhor agora. A segunda imagem é que a igreja é a noiva de Cristo. Sim. Essa é a imagem do carinho e do amor que Jesus tem por nós, né? Na cultura hebraica, naquela época, talvez até hoje, não sei como é que funciona lá, mas naquela época, né, quando você era noivo, né, da sua futura esposa, a primeira coisa que o noivo fazia é ir preparar um lugar para ela, né, na casa do seu pai. Ele ia lá estender, né, a propriedade do pai, criando um lugar específico para começar a família dele. Ele ficava ali construindo, preparando até a hora que estivesse tudo pronto. Aí ele chamava a esposa, eles faziam um casamento, né? Entraram nas núpcias e depois iam para morar na casa que ele preparou, né? Então Jesus usou este exemplo no relacionamento que ele tem com a igreja, né? Quando Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Isso foi a linguagem do noivo, falando para a sua noiva: vou preparar um lugar para você, entendeu? Então, Jesus, agora, nesse momento, está preparando um lugar para nós, a sua noiva. Entende? E ele é fiel, ele vai completar a obra, né? O lugar especificamente para nós que somos parte da noiva dele. Então, isso aí simboliza e mostra o relacionamento amoroso, carinhoso e como que ele é dedicado como noivo com sua esposa para um dia recebê-la no casamento que vai haver.
E a última imagem é o rebanho de Deus, né? Nós somos as suas ovelhas. Sim. E ele é o seu nosso aprisco. pastor. E ele é o bom pastor, a Bíblia diz. Não é qualquer pastor, ele é o bom. Ou seja, como o rebanho dele, que em Atos fala que ele comprou com seu próprio sangue, né? Ele cuida de nós, ele nos protege, ele nos defende, ele nos provê, né? E tanto que ele falou que se um se escapa, ele deixa as 99 não abandonadas, protegidas, e vai atrás daquela um que se perdeu. Para você ver o nível de dedicação que ele tem conosco, né? Não importa que situação a gente esteja enfrentando, qual dificuldade, o que for, ele está ali para nos ajudar, nos orientar e nos alimentar a todo instante. Ele é o bom pastor que é eternamente dedicado às suas ovelhas. E a Bíblia diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz? E o seguem. Quem não vai conhecer? E seguem. A voz do pastor que é tão bom, que cuida, que protege, que está ali para tudo. Com certeza. Quem não vai conhecer? E por E isso segue. que Davi teve ele teve uma revelação dessa imagem quando ele escreveu o Salmo 23. Sim, o Senhor é sim. meu pastor e nada me faltará. E depois ele dá toda a descrição do cuidado desse pastor. E é interessante nós vermos isso. Então nós somos o rebanho, que é a igreja também. Então ele nunca vai te abandonar. Amém. Tá? Ele nunca vai te deixar. Até nos momentos que você se sentir abandonado, longe, distância, você que está distante dele, ele não está distante de você. E mesmo na sua distância dele, ele é o bom pastor. Você não é. Você é a ovelha. Ele que é o pastor. Então, ele vai fazer de tudo necessário para te proteger e te chamar de volta pertinho dele. É lindo, né? O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Então, para que a igreja é chamada? Para adorar, né? E adorar é muito mais do que louvores, música. Música e louvor é maravilhoso, mas é só parte da adoração. Eu acho que em Romanos 12:1 fala que nós devemos de oferecer nossas vidas, os nossos corpos, como sacrifício vivo, né, santo e agradável a Deus. E este é um sacrifício que agrada a Deus. Ali diz assim, este é o culto racional de vocês. Ou seja, quando nós vivemos uma vida separada para Ele, né, em prol dele, né, nas nossas decisões, na nossa conduta, nas nossas palavras, nossos pensamentos, refletindo quem Ele é, né, isso traz adoração e louvor a Ele, entendeu? Então, nosso estilo de vida é muito mais que continua depois do louvor, né? A gente vai para a igreja, louva lá e canta louvores que tem seu lugar, né? Nós precisamos disso, né? Mas a adoração e o louvor não acaba ali. Continua depois que você sai dali, né? Como? Na vida que você leva. Amém. Entendeu? Na medida que você deixa Cristo influenciar a sua vida, a sua conduta, as suas decisões, né? Essa transformação traz adoração e louvor a Ele, né? Glorifica a Ele, entendeu? Então, nós temos que entender que a igreja foi chamada para isso. Não só louvar a Deus em cânticos, mas louvar a Deus em vida, todos os dias. A própria palavra adorar já mostra uma conotação de que você vai focar, não é? Que você vai dar valor a alguém mais do que as outras coisas. Porque adorar é isso. Eu estou adorando, eu estou valorizando aquilo ali mais. Então, quando nós somos chamados para adorar Jesus, é isso que nós somos chamados para fazer. Colocar Ele como o principal na nossa vida, o centro, o que mais vale para nós. Então, eu sou líder de louvor, então eu sempre ensinei isso para as pessoas. Louvor e adoração não é os 10 minutos, como hoje a maioria das igrejas, 10 minutos. A nosso tempo era quase 1 hora de louvor. Mas independente de 10 minutos ou 1 hora, isso, apesar de ser importante, porque é o corpo local né, se reunindo para adorar, a adoração não é aquilo ali. É muito mais que aquilo ali. A adoração é um estilo de vida no meu dia a dia. Não é? Quantas vezes eu paro, eu estou, às vezes, trabalhando, fazendo alguma coisa, e de repente eu paro e aquele momento, né, flui tão forte na minha vida. Por quê? Porque é o momento que você está meditando naquele que vale todas as coisas. Né? Naquele que nós valorizamos acima de tudo. Isso é a verdadeira adoração. E a igreja foi chamada para viver assim. Exato. A segunda coisa é para edificar. Os apóstolos se reuniam lá em Atos 2 para ensinar
os ensinos apóstolos, para ter comunhão, né? Para tomar santa ceia e para orar, entende? Então, são coisas necessárias e são os meios da graça de Deus, tá? Então, Deus criou esses meios, que é o ensino, que é a confraternização, né? Que é a oração, Santa Ceia. São meios que Deus usa para trazer mais graça ao seu corpo, a nós. Amém. Entende? Então, se você não participa disso, né, você está deixando de receber porções da graça de Deus para a sua vida, entendeu? Então, Deus quer que a igreja, Deus cuida da igreja, Ele quer que você seja edificado, né? E essa edificação é necessária, mas só vai ser feita na medida que você se conectar mais e mais com o corpo de Cristo, porque Ele está trabalhando na igreja, Ele está trabalhando no corpo de Cristo para edificar, Ele usa esses meios para fazer isso. E Ele pode usar uma igreja local, como Ele pode usar a igreja universal através, hoje em dia nós estamos vendo, através da internet, você está sendo edificado. Exato. Quantas vezes? Através de pastores que não é a igreja local que você frequenta. Exato. Né? Só tenha certeza de que você está ouvindo de pessoas que estão te dando o verdadeiro evangelho. Você vai precisar de uma pessoa que te abraça também. Que possa orar com você pessoalmente ali, né? Como assim você também pode receber ministração pelo vídeo, entendeu? Então, aí você vê a igreja universal e a igreja local trabalhando. Você precisa dos dois. Amém. A terceira coisa que a igreja foi chamada para fazer é evangelizar. Jesus falou o quê? Ide a todo mundo e pregar o evangelho. Para toda criatura. Amém. Então, isso é uma função da igreja, né? E a igreja tem feito isso, né? Tem feito isso e por isso que a igreja tem crescido, tem, assim, explodido em números em certas regiões da terra, né? Então, isso é um mandato de Jesus. E aquele que nos mandou fazer também é aquele que nos capacita para fazer. Amém. Então, quem constrói ou cresce a igreja? É o Espírito Santo. Não é um bispo, não é um pastor, não é um diácono, hoje presbítero. Hoje existem as celebridades, né? Eles são instrumentos de Deus. E porque a gente põe os olhos na celebridade, muitas vezes, nós perdemos o foco de quem está realmente edificando e crescendo a igreja é o Espírito Santo. Né? Ele vai usar quem ele se por alguma razão pudesse acontecer, né, de todos os cristãos na Terra atualmente desaparecerem e o Espírito Santo continuar aqui, ele volta, ele continua, a igreja cresce de novo, né? É que nem aquela árvore, aquela planta que você cortou até a raiz, aí pensou que acabou, que matou aquela planta, mas 3 meses depois volta a brotar de novo. A nossa árvore de manga, né? A árvore de manga que eu tive que cortar ela. Voltou! Tá bonita. Por quê? Porque a vida que ela possui não é dela mesma, é de Cristo. Entendeu? Então, a igreja é um órgão vivo, né? Vivo. Não é uma organização, é um órgão vivo, cujo o poder vem de Deus e o Espírito Santo que está por trás, dando poder e fazendo ir à frente. Por isso que não existe ditador, não existe governo, não existe ninguém que possa parar, destruir ou muito menos apagar a igreja. A igreja continua e vai cumprir com o seu mandato, porque o Espírito Santo é quem dá o poder para ela. Amém. E o crescimento. Então, olhando para a igreja hoje, né, e a igreja em si, o que nós podemos esperar? Uma das primeiras coisas é que vai ter muito bebês. Muitos. E nós não temos paciência com bebês. Um sinal de uma família saudável é que está crescendo, tem novas gerações vindo, novos bebês. Então, a igreja sempre vai ter novos. E nós não podemos colocar uma grande expectativa nos bebês, porque eles são imaturos ainda, eles não estão preparados. Esse é um dos maiores erros que eu vejo nas igrejas, quando eles colocam bebês para ser já líderes e já funções, ou principalmente se for celebridades ou pessoas importantes, né, no mundo. Erro grave. Aceitando Jesus, e aí já virou a celebridade na igreja também. E é um erro, porque eles são bebês. Coloca no pedestal, né, e para assim, trabalhar, funcionar numa posição que eles não têm a capacidade ainda, o ofício não foi para eles ainda, entende? Então está colocando, na verdade você está destruindo aquela vida, porque é um peso, é uma posição que a pessoa não está preparada para funcionar dentro, entendeu? Então temos que dar testemunho, sim,
temos que mostrar o que Deus fez, sim, nas nossas vidas, mas não podemos também colocar como o alvo da igreja, né, em uma posição que a pessoa não foi chamada para ser. E aí o que acontece é que eles são novinhos, caem, fazem coisas Isso erradas, escandaliza todo mundo. E aí fica todo mundo contra eles. É. Mas o erro foi de nós esperarmos, termos expectativa deles que eles não estão prontos para nos dar. Paulo, depois da conversão dele, eu acho que ele foi para a Arábia, ficou 14 anos lá, antes de pregar o primeiro evangelho dele, né? Então, imagina Paulo, que já tinha um grande entendimento, mas não entendia a graça de Deus. E Paulo teve um problema com Marcos. Porque Marcos foi com ele e porque ele era novo, jovem, não aguentou e saiu. Mais tarde, ele foi recuperado e se tornou até o Marcos Depois que ele escreveu amadureceu, né? Depois que ele amadureceu. Se amadureceu tanto que ele escreveu um dos evangelhos, né? Mas ele era um bebê. Paulo perdeu a paciência. Perdeu. Para você ver que, assim, todos nós estamos em crescimento. Tanto o recém-convertido como o que está mais velho na igreja. Todos nós temos um testemunho também, entendeu? E temos que ser pacientes um pelo outro. Nós temos que dar espaço para o crescimento e espaço para as pessoas pisarem na bola. Exato. E aí lembrar essas 3 coisas importantes. Primeiro, o crescimento espiritual é um processo, não vai acontecer da noite para o dia. Segundo, não existe membro perfeito, nenhum de nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas nós não somos perfeitos. E isso até tira um peso, né, das nossas vidas. Não quer dizer que vai me dar liberdade para fazer o que eu quero, de ir lá e fazer o errado, mas vai me dar a liberdade para entender que quando eu falho, meu Deus é grande o suficiente para me recuperar, não é? E que todos estão crescendo. Só uma coisinha que antes eu esqueço. E também não esqueça que o seu crescimento depende da maneira que você submete ao ensino da palavra de Deus. Principalmente o ensino da graça de Deus, tá? Então, se você quiser acelerar o seu crescimento, né, quando eu digo acelerar, é sinônimo de você se aprofundar em Cristo, né, no ensino de Cristo, né, e em Cristo, a pessoa, né? Isso é crescimento, né? Então, para você acelerar esse crescimento, você vai ter que aumentar o tempo que você se expõe ao ensino da palavra de Deus, tá? Então, se você não se submete aos ensinos, não ouve os ensinos do seu pastor ou de alguém que você respeita, você não vai ter muito crescimento, ou nenhum crescimento. Então, lembre-se disso, tá? Por isso nós devemos lembrar dessa conclusão que eu vou te dar agora. A igreja não é um lugar que você frequenta para obter informações espirituais quando você não tem mais nada para fazer. A igreja é o corpo de Cristo. Você é parte desse. Se o membro ficar isolado, ele vai morrer. Então, nós temos que nos conectar. Como o pastor Aldo disse, como o Aldo disse, você procura 2 ou 3 pessoas quando se reúnem. Sim. Se você não está ligada a uma igreja local no prédio, procure membros da Igreja Universal que estão amadurecidos e se conectam. E aí procura uma igreja para você se conectar e você aprender, ser edificado, não é? Para você viver esse estilo de vida de adoração. E não procura igrejas perfeitas, não procura pessoas perfeitas, você vai encontrar pessoas muito imperfeitas. Mas são essas imperfeições que Deus vai usar para aperfeiçoar você. A pessoa que tem uma língua descuidadosa, que vai te ofender, vai te ensinar a perdoar essa pessoa, vai te ensinar a caminhar em amor. Então, as fraquezas dos outros é o que vai revelar o que falta ainda em você para o seu crescimento, o que está faltando ainda ser amadurecido na sua vida. Então, Deus usa até as fraquezas e Deus usa até a infantilidade espiritual no meio da igreja. E lembre-se, mesmo que houvesse uma igreja perfeita, no momento que você entrasse nela, ela se tornaria imperfeita. Exato. Todos nós somos imperfeitos. Jesus é o único perfeito e Ele está nos aperfeiçoando. Amém. Isso nos traz alegria e nos traz liberdade em Cristo. Amém. Amém? Pastor, você pode orar pela igreja? Claro, Deus, eu oro para que as pessoas que estão me ouvindo venham, Senhor, se conectar, se aprofundar, Senhor, na igreja local e ser membros ativos, Senhor, participando, contribuindo e recebendo de outros, Senhor, para que no fim todos sejam edificados, Senhor. Move no coração deles para isso e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau.